Então, olá, pessoal. Começamos hoje a nossa série Documentos, na qual vamos apresentar nossos últimos mestrandos e doutorandos, agora já doutores. Tenho aqui ao meu lado o Afonso Júnior, nosso doutorando pela UNB, o Joelson Nascimento também, que é doutor, orientado por mim, pela UFBA, e proximamente fará uma apresentação, e o Vilmar Prata, doutor, orientado por mim, pela Federal de Sergipe, que vai apresentar hoje a sua tese sobre a horizontalidade da relação mestre-discípulo em cênica a partir do olhar de Foucault. Então, o Vilmar, aliás, um aluno sempre exemplar, não só um aluno, um amigo, né? Nota 1000, uma pessoa doce, uma pessoa extremamente cortês e amigável, né? E coisa raríssima nos dias de hoje. Então, fico muito feliz por ter o tido como aluno e agora sei que sempre conosco, como membro do nosso grupo e um dos nossos grandes amigos. Então, passo a palavra para o Vilmar, nós vamos nos ausentar da tela e depois de sua apresentação nós voltamos para fazer algumas questões. E parabéns, Vilmar, pela sua excelente tese, que planejamos publicar ainda esse ano, certo? Então, boa tarde. Quero agradecer a proposta de Aldo, professor Aldo, para apresentarmos as nossas teses recém-defendidas, né? E com uma oportunidade de reflexão e de interação com o próprio texto, com as próprias reflexões, para um possível melhoramento. Bom, a minha tese, ela tem como título Foucault e a horizontalidade da relação mestre-discípulo em cênica. Então, esse meu trabalho ele passou por várias fases e transformações e nasceu de uma ideia que foi ganhando outros rumos, mas o fio condutor permaneceu e hoje vislumbra uma possível conclusão, não do trabalho como um todo, mas de uma etapa, porque penso que o assunto central e os assuntos que atravessam o tema são inesgotáveis dentro da filosofia. Não tive a pretensão de trazer uma resposta pronta sobre as questões que levantei, pois seria uma audácia da minha parte pretender esgotar todas as nuances que brotam dos pontos que abordei. No entanto, o que trago como resultado dessa pesquisa foi minha colaboração para uma reflexão e que se abre para outras possíveis reflexões que podem ser desdobradas sobre um problema que atravessa toda a filosofia ao longo da história, que é a questão do sujeito, que no decorrer do meu trabalho eu tomo como principalmente a partir do conceito Foucaultiano do si, e tudo que confere e compete à sua existência. Bom, minha pesquisa buscou problematizar os modos pelos quais podemos compreender a história da constituição de si, tomando o pensamento antigo para se pensar o sujeito da atualidade a partir de Foucault. Com isso, pretendi um olhar analítico e crítico sobre os estudos Foucaultianos a respeito da filosofia antiga, suas leituras sobre o helenismo, delineando um recorte em suas respectivas referências sobre o estoicismo. Mais especificamente, no que diz respeito às cartas de Sêneca direcionadas a seu discípulo Lucílio, considerando traços importantes no que se refere aos modos de cuidado e governo de si e do outro, dados a haver um jogo de saber-poder que compõe a relação pedagógica mestre-discípulo. Mas ainda busquei investigar como se dão os deslocamentos teóricos que incidem nas práticas cotidianas individuais e comunitárias. Nessa perspectiva, propus um itinerário em direção à compreensão da constituição de si, que teve como base pensar o indivíduo, sobretudo como um sujeito político, a partir dos seguintes pontos: saber, poder, verdade, subjetividade, governo e cuidado, vislumbrando uma possibilidade de liberdade para se viver um determinado modo de vida pautado pelo ethos,
que se configura como fruto de uma ação filosófica permeada pela sabedoria que se desenvolve a partir da relação mestre-discípulo. Nessa esteira, busquei compreender as práticas de si ensinadas e aprendidas a partir das cartas de Sêneca a Lucílio, enfatizando os modos pelos quais a constituição de si permite que o indivíduo se torne sujeito autônomo em relação consigo e com o outro. No que diz respeito aos dois primeiros pontos, saber e poder, considerei os dois termos, unificando-os, referenciando-os como um jogo que denominei, a partir de Foucault, saber-poder. Busquei entender como esse jogo incide na relação mestre-discípulo, se movimentando em diversas regras de discursos que atravessam a vida do indivíduo ao longo de seu processo de constituição de si. No segundo ponto, trabalhei a ideia de verdade e subjetividade, também unificando o termo verdade e subjetividade. Observei que Foucault, ao tratar da relação mestre-discípulo, se deparou com objetivos similares que os aproximavam. O primeiro, que é o alcance do controle de si, ou seja, um governo eficaz sobre os impulsos e vícios do corpo e da alma por meio do conhecimento da verdade, a aletheia, fruto de um longo processo de subjetivação de si, visando a coragem, parresia, do dizer verdadeiro sobre si, alicerçado na sabedoria que se pretende através do cuidado e do conhecimento de si, que se configura na relação com o outro para além de si mesmo. O terceiro e último ponto da pesquisa, eu foquei na questão do governo e o dividi em dois eixos, o governo de si e o governo do outro, entendendo o conceito de governo similar ao de cuidado. No que tange as questões relacionadas ao governo, seja de si como do outro, notei que Foucault estava dedicado a entender como se dão os desdobramentos de uma cultura de si, dadas a ver na constituição do sujeito, ou seja, da condição de indivíduo para a condição de sujeito, em um movimento que vai de si sobre si, passando pelo governo do outro, reconstituindo aquilo que denomina-se prática de si, compreendido no âmbito de um governo sobre si e sobre o outro. Dessa maneira, eu dividi minha pesquisa em 3 etapas, em 3 capítulos, que gosto de chamar também de momentos, que direcionam a discussão. No primeiro momento, abri a discussão apresentando uma breve explanação para se pensar o estoicismo como um ato político atemporal, pautado pela sabedoria como um projeto de vida a ser alcançado e vivenciado por meio dos diálogos epistolares estabelecidos na relação mestre-discípulo como modo e método horizontal possível que direciona o indivíduo para dentro de si, elevando-o a uma inflexão de sentido que paulatinamente vai se convergindo em direção às práticas disciplinares sobre si orientadas pelo outro, como um projeto de governamentalidade à luz de uma estética filosófica da existência que possibilita pensar a liberdade como fruto da constante subjetivação dos discursos ouvidos e proferidos nos jogos de saber-poder que, posteriormente, como mencionei ao longo da tese, da pesquisa, exerceu forte influência no início do cristianismo. Nestes primeiros passos, eu tentei analisar as modalidades discursivas no estoicismo que colaboram para uma crítica de si que emerge da escrita de si como um ato de coragem, para se pensar um possível governo de si e do outro problematizado em Foucault, e que se configura como um ponto de coragem, orientação e, principalmente, de redirecionamento para se conceber o sujeito da atualidade. Na
na sequência, eu busquei verificar e discutir os recortes feitos por Foucault em suas reflexões que identificam as técnicas pelas quais o indivíduo se constitui enquanto sujeito no enfrentamento de si e dos outros. Estes delineamentos permitiram especificar os deslocamentos Foucaultianos frente às cartas de Sêneca Lucílio, que fizeram emergir a problematização da constituição de si como via de mão dupla, levando em consideração seus apontamentos no que diz respeito aos processos de subjetivação em relação à verdade de si e do outro sob o ensino-aprendizagem que fomenta uma relação mestre-discípulo. No segundo momento, diante das inquietações que emergiram no primeiro capítulo, na segunda parte da pesquisa, eu reforcei o interesse em seguir sob o olhar Foucaultiano em direção às dimensões histórico-filosóficas do jogo saber-poder para se pensar a relação mestre-discípulo nas cartas de Sêneca Lucílio, das quais o governo de si e do outro fazem presente. Fatores que elegi como rota para compreender as fases que perfazem a constituição de si nos antigos e que, inegavelmente, refletem direto ou indiretamente no que somos hoje, enquanto sujeitos da atualidade. Essa compleição teórica fomentou meu pensamento em direção à prática do conhecimento e do cuidado como um ato político-filosófico, no governo de si e do outro, reverberando em modos de subjetivação no jogo saber-poder, colocando o mestre-discípulo frente a frente em um cenário que impulsiona suas vidas para outras possibilidades de se viver, para além das que já eram propostas pelo contexto cultural e filosófico da época. No terceiro e último momento da minha pesquisa, me dediquei a pensar a subjetivação de si e do outro no jogo saber-poder correspondente à relação mestre-discípulo, que se configura em ouvinte e falante, promovendo um processo de dessubjetivação através da escuta que se articula pela coragem do dizer verdadeiro, que dividia em três polos: a persuasão, a resistência e, por fim, a liberdade. O que me fez pensar sobre os atravessamentos teóricos e metodológicos que essas questões, em alguma medida, podem contribuir para vislumbrarmos a constituição de si no estoicismo, que faz de um determinado indivíduo comum, cujas palavras e ações são muitas vezes pautadas pelos vícios, medos, desejos exacerbados de poder e paixões desenfreadas, a converter-se a si no sentido filosófico, se conhecer, se cuidar, se governar, buscando a sabedoria como modo de vida. Neste viés, busquei compreender o que significava ser sábio no estoicismo, com vistas a pensar o humano da atualidade e as possibilidades de um autêntico enfrentamento de si, escapando de todas as sutis armadilhas discursivas que alienam e dissimulam sorrateiramente uma atmosfera de autoajuda que circunda a sociedade, fazendo uso, muitas vezes, das fontes estoicas para buscar conceitos equivocados de uma vida feliz, distorcendo a filosofia como modo de vida no jogo saber-poder da relação mestre-discípulo. Tais interpretações equivocadas ou mal intencionadas fazem emergir mestres do saber com discursos megalomaníacos que querem basicamente e exclusivamente explorar seus discípulos e estes, por sua vez, se entregando a uma alienação que anestesia suas capacidades de criticar a si e ao outro, perdem-se em emaranhados de conceitos teóricos, psicologismos de retorno fácil, que os afastam gradativamente
da autenticidade de suas vidas, no que se refere à autonomia e à liberdade de discernimento e posicionamento diante do que é posto ou negado enquanto verdade que realmente nasce de um longo e árduo percurso de aprendizagem para a constituição de si, de uma ética de si dada pela razão. Por fim, nessa esteira, me deparei com a seguinte questão: afinal, quem é o outro do discurso filosófico no jogo saber-poder entre mestre e discípulo? Para responder a essa indagação, eu recorri a Foucault, em sua afirmação, abre aspas, que de Sócrates a Sêneca, o objetivo permanece idêntico: transformar o ethos daquele que se dirige, fecha aspas, despertando os envolvidos para uma relação de governamentalidade cujo objetivo é eleger cada qual como principal responsável por sua própria vida, sem excluir a colaboração do outro como partícipe neste processo e possível portador de pertinentes conselhos sobre a arte de viver, voltado para si, visando o que realmente importa nessa relação pedagógica, que é ensinar e aprender a viver conforme a razão, como sustentáculo de uma vida feliz, longe de qualquer tipo de dissimulação e alienação. Pude concluir dessa maneira que esse movimento para dentro de si não se faz sozinho. Ao contrário, só é possível se houver orientações pertinentes de um mestre cuja sabedoria se atesta pela tradição filosófica, mas, para além dela, pela própria conduta de vida, e não apenas pelas palavras proferidas pelo mestre. Sob essa ótica, são as vias para a crítica de uma constituição de si que Foucault coloca em destaque, postulado filosófico ao qual propus um espaço de delimitação dos temas que compõem essa reflexão já referidos. Em suma, é neste sentido que o exercício filosófico importa. É com o objetivo de se constituir a si mesmo que a verdade deve ser exposta e colocada à prova ao alcance dos próprios olhos e dos olhos do outro. Um jogo que busca a verdade e que passa por uma relação de saber-poder numa hermenêutica de si que se reflete diretamente na relação com o outro. Falar de si com coragem, sem receios, disposto a ser confrontado e a confrontar-se a si mesmo. Era o primeiro passo e a tarefa do discípulo estoico, e por que não dizer do filósofo da atualidade, e ainda mais do humano da atualidade, para se constituir enquanto sujeito de um saber transformador e não opressor. A coragem da verdade de si, que muitas vezes será persuadida, mudada e aprimorada, movimento que emerge a partir da relação com o outro, que também se confronta e exercita sua própria coragem de verdade, preservando a liberdade na subjetivação a partir da filosofia, como terreno fértil para uma sabedoria de resistência. Então, agradeço aqui, e aqui eu termino, então, a minha apresentação. Muito obrigado. Obrigado, Vilmar. Antes de eu queria falar algumas palavras sobre a relevância dessa pesquisa, porque, independentemente da área de estudos, né, se é um estudo sobre a antiguidade, sobre Foucault também, né, que tem um papel muito relevante nos estudos clássicos dos dias de hoje, né, embora alguns contestem, ao meu ver, de forma injusta, porque é um absurdo você desconsiderar as palavras de um filósofo, de um grande leitor, né, como estava conversando com o Afonso aqui antes da gravação, que foi Foucault, desconsiderar as palavras, as reflexões
de alguém dessa estatura me parece um grande equívoco, né? Um grande equívoco. E o segundo aspecto seria a questão da relevância dessa relação mestre-discípulo, né? Porque eu sempre fui um leitor dos antigos, essa reflexão que o Vilmar fez me é muito familiar, porque é essa relação que a gente vê que os antigos mantinham entre si. Não é uma relação de submissão, né, como a gente vê atualmente, em muitos casos, mesmo dentro da academia, na qual os professores exigem de seus orientandos uma submissão cega, obrigatória, além de tratarem com bastante distância, né, afetivamente falando, os alunos, as alunas. E você vê isso com um grande espanto, né? Porque eu segui inconscientemente esse modelo de antiguidade. E aprendi assim, né? Os antigos e tudo mais. E nessa perspectiva, a tese do Vilmar me é familiar por tratar desse tema e também é muito importante para mim, na medida que me faz refletir mais sobre essa questão. Então, ainda eu não absorvi tudo que eu deveria da tese do Vilmar. Então, fiz algumas leituras, naturalmente, né? Mas esperamos que, quando ela sendo burilada, né, finalmente saindo em formato de livro, vai ser uma grande contribuição para a área da filosofia em geral. Eu espero poder reler, né, algumas vezes e aprender mais, porque é um trabalho, na minha compreensão, um trabalho de extrema importância. Então, passo a palavra aqui pela ordem alfabética para Afonso, que é o nosso doutorando em filosofia pela UNB, tem sobre a minha orientação, que maravilha, né? E que você está fazendo uma tese sobre Sêneca, o teatro sericiano. Você teria alguma questão, Afonso? Acho que se o Joelson tiver, pode ir antes, porque chegou antes. Tenho sim, mas primeiro, parabéns, né? Não menos do que excelente, né? Vilmar falando, realmente ainda me surpreende essa forma da escrita dele, né, que eu tive a oportunidade de ler o trabalho, mas como realmente é uma apresentação muito rápida, então carece de algumas explicações, alguns conceitos, né, que para mim eu, na verdade, precisava entender melhor, mas como o próprio autor está aí, vamos explorá-lo, né? Você fala da escrita de si como um ato de coragem. Primeiro ponto. Queria entender melhor isso, Vilmar. E a verdade deve ser exposta e colocada à prova. De que forma essa verdade é colocada à prova? Então, eu queria que você pudesse esses dois pontos, como a escrita de si como ato de coragem. Imagino o que seja, mas não sei como é que se dá efetivamente, né, em Foucault, em Sêneca, e como se colocar à prova essa verdade. Era isso que eu queria entender um pouco melhor. Obrigado. Bom, a escrita de si é uma ferramenta. A escrita, o ato de escrever é uma ferramenta discursiva. Então, a escrita epistolar, no caso do meu objeto de pesquisa, que foi as cartas de Sêneca Lucílio, é onde acontece todo o movimento discursivo na relação mestre-discípulo. Então, essa coragem da escrita de si é a coragem de escrever a verdade sobre si para aquele que espera-se, no caso o mestre, de uma orientação. Então, quando você toma as cartas de Sêneca Lucílio, você vai ver uma relação de amizade para além de uma relação pedagógica de mestre-discípulo. Então, a relação dos dois não se limita só nessa relação pedagógica de alguém que tem algo para ensinar e de alguém que tem algo para aprender. Então, quando
ao tema, por exemplo, da morte, na carta lá, que agora eu não me lembro certo qual é a carta. Então, o Lucílio, ele tem que ter a coragem de falar ao seu mestre aquilo que o deixa inseguro em relação a determinado tema. Mediante ao que as palavras do mestre não vai ser de alguém que tem a verdade pronta, mas Sêneca sempre traz o exemplo de um outro pensador, o exemplo de um outro acontecimento para ilustrar a situação. Então a gente percebe a humildade de Sêneca em relação àquilo que o discípulo traz nessa escrita de si, e quando você fala de si para o outro, escreve de si para o outro, principalmente para um amigo, você tem a coragem de ficar nu diante dele, no sentido de mostrar a sua fragilidade, a sua fraqueza, o seu medo em relação a um determinado vício, em relação a determinada situação que te amedronta na vida. Então, essa é a coragem que tem que se ter. E é essa coragem que Foucault pensou na relação pedagógica mestre-discípulo. Essa parresia. E essa coragem, ela nasce exatamente da vontade de verdade, da vontade de se viver conforme a razão, conforme a sabedoria, sem dissimulações. Porque a partir do momento que você dissimula uma certa dúvida, uma certa questão filosófica, o resultado ele também ele nasce oco. Então ele não vai surtir um efeito. Exemplo que eu coloco no final da minha apresentação é justamente a relação do coach, que toma o estoicismo para poder agaranhar discípulos, né? Isso eu tomo aqui na nossa atualidade, né? E, na verdade, é uma relação vazia de si, é uma relação que infla o ego, né? O ego do mestre, né? E o ego do discípulo, né? Então, o interesse não é a verdade em si, mas o interesse é a vaidade que está em questão, né? Então, essa coragem que Foucault fala e que eu aponto ela nas cartas é justamente essa coragem de falar a verdade sobre si, não com dissimulações. E Sêneca ele vai pontuar essas questões da importância de se falar a verdade, para se ter um efeito, um fruto realmente compensador dessa relação mestre-discípulo. Só um comentário realmente é interessante aí, porque eu lembro que Aldo sempre fala o seguinte: como é que a pessoa quer ser amigo se ela não fala? Se ela não se desnuda? Não é? Então a pessoa tem que falar, realmente realmente um ato de coragem, entendi bem. E eu acho que respondeu também, né? Colocar a verdade ser exposta, ser colocada à prova, não é? Nesse sentido, porque acaba culminando nisso, né? A verdade colocada à prova é um movimento natural, é um movimento que se desdobra. Por quê? A partir do momento que você fala de si, você traz uma verdade de si, que ela é subjetivada a partir do momento que você fala dela. E colocada à prova porque o mestre tem esse papel de questionar, né? de colocar outras opções. É aquilo que eu cito, questão de dessubjetivação, tomado, obviamente, por Foucault, né? Desse processo de você subjetivar a verdade. Porque a verdade ela não está dada. Então, quando o sujeito, o discípulo, traz uma questão para o mestre, então, no diálogo entre os dois, se subjetiva uma verdade dada e para se melhorar o conceito colocado. Né? Não é uma relação estritamente acadêmica, né? Como o Aldo sempre a gente gosta de referir, mas é uma relação filosófica mesmo, né? É um modo de vida filosófico, né? Não é um modo de vista estritamente acadêmico, né? Bem interessante. E uma coisa realmente bem histórica, né? De usar os exemplos, não é? Como uma paideia, né? Como uma pedagogia para se ensinar. Isso tira você de um certo pedestal, né? Essa questão vertical, né? Fala assim, olha,
vá ler Sócrates, veja os exemplos disso. Isso é bem histórico, realmente. Muito bom, entendi. Obrigado, viu, pela resposta. Obrigado. Muito obrigado. Bom, eu também queria comentar duas coisas. Uma, assim, que eu me lembro que o Foucault, né, retomando aqui um pouco o texto dele, Gilmar, acho que você podia botar o seu no mute, por favor. Acho que é o seu que está. Isso, obrigado. Fecha, por favor. Isso. Obrigado. Me lembrei de duas coisas, né? Uma, ele cita muito o personagem do Alcebiades, que é um personagem que teria ido governar os outros antes de cuidar de si mesmo, né? É muito interessante isso, e que deu tudo errado. Deu fracasso na Sicília, deu tudo errado. E depois que se comenta que é possível que esse Lucílio fosse um pouco como um personagem do Sêneca, né? É possível que haja ali um pouco de criação e que também remeteria ao próprio autoexame ficcionalizado, né, do Sêneca, o que é muito interessante também. Mas a questão que eu ia trazer para você, a partir da hermenêutica do sujeito, da aula de janeiro de 82, o Foucault vai dizer assim, ó, o corpo, os familiares e a casa, o amor, a dietética, econômica, erótica. Esses são os três grandes domínios em que se atualiza nessa época a prática de si, incluindo, como vemos, uma perpétua remissão de um ao outro. Ele está falando, então, das cartas do Marco Aurélio a Frontão. A dietética, econômica e erótica aparecem como os domínios da aplicação da prática de si. A própria carta que o Marco Aurélio escreve, né, então, escrita na manhã do dia seguinte, nada mais é senão o que fez Marco Aurélio à noite. Ou seja, antes de adormecer, ele fez um autoexame, né? Depois ele faz o mesmo autoexame para o seu amigo, né? Queria que você trouxesse um pouquinho, então, essa questão de decifrá-lo, porque ele vai falar assim que é como se fosse decifrar desse dia diante de si mesmo, diante do outro, né? E essa relação com Sócrates, né? Que parece que Sócrates propõe uma coisa um pouco diferente, né? Ocupar-se da alma, alguma coisa por aí, por favor. Você está mutado, viu, Marco? Oi? Desmuta seu microfone, por favor. Agora está certo, eu desmutei. Deixa comigo, viu, Marco, que eu cuido disso. Posso continuar? O Foucault ele abre a hermenêutica do sujeito trazendo o caso de Alcebiades e Sócrates, né? A primeira aula, ele falando dos dois, porque eu achei muito, muito interessante e didático de Foucault, porque ele começa e ele vai fazendo os deslocamentos para o helenismo. E aí ele vai falar nas outras aulas, ele abre com Alcebiades para falar dessa prática de si, desse governo de si, dessa relação mestre-discípulo em Sócrates e Alcebiades, para mais na frente, nas outras aulas, tratar dessa relação mestre-discípulo em Epiteto, em Marco Aurélio, em Sêneca. E esse movimento que Foucault faz, eu entendo como é justamente para o leitor, para o pesquisador, perceber como evoluiu essa prática de si ao longo da história da filosofia antiga, da filosofia greco-romana. No sentido que, enquanto na antiguidade estava se pensando em governar a polis era o centro, já com esses deslocamentos, com essa evolução da relação mestre-discípulo, se percebeu que primeiro deve-se primeiro cuidar de si, deve-se primeiro olhar para si, converter-se a si, para depois se pensar no governo do outro. Governar os próprios vícios, os próprios anseios, para depois se pensar no governo do outro, em orientar o outro. É nesse sentido. Quando Marco Aurélio fala desse escrever, seria no texto da escrita de Cid Foucault, ele vai falar os três movimentos da escrita, né? E é como se você estivesse escrevendo um diário, né? O que você fez e para você saber o que você pode
melhorar no dia seguinte, nas suas atitudes. E as cartas é justamente nessa escrita de si, você vai estar só com você. E as cartas é um diálogo com o outro. Aí você se abre para o outro. É um modo de subjetivar-se a si. Subjetivar aquilo que você, o olhar que você tem para si, não ficar engessado nos seus próprios, nas suas próprias manias, nos seus próprios vícios, mas você abrir para o outro. Claro que o outro é aquele que competente para isso. Como Sócrates era buscado para se ensinar o governo do outro, o governo da polis, e Sócrates desperta Alcebíades para a necessidade de primeiro governar a si, e como isso foi ganhando peso ao longo da história do pensamento, e no helenismo, no estoicismo, tornou-se de extrema importância esse cuidado de si, para depois querer cuidar do outro, né? Obrigado. Muito bom. Só me surgiu um comentário, né, que hoje em dia a ditadura do hoje, né, faz circular uma tese do Foucault, que reduz toda a relação humana a poder, né? E isso eu acho interessante, que isso é sustentado de uma forma bastante autoritária, que Foucault jamais teria, né, uma atitude autoritária assim, e peremptória, né, como se uma tese final e explica tudo o que possa haver sobre a face da Terra, né? Isso não me parece Foucaultiano em nenhum sentido. Pode falar. Não, o que eu ia dizer é que essa questão da relação da filosofia com o cotidiano, né? A filosofia como modo de vida, e você, no início da sua fala, antes de eu começar a apresentar, você disse que traz muito a nossa relação, né? De orientador e de orientando, essa relação que foi muito vivido isso. Que, para além de uma relação mestre-discípulo, a gente vivenciou uma relação de amizade, né? Então, isso é a filosofia como modo de vida, e eu acho que isso colaborou muito para se pensar essas questões. E a importância de uma pesquisa é o que ela traz de relevante para a atualidade, né? Então, eu acho que essas reflexões diante do que tem de estoicismo de autoajuda, de clichê de coach, né? Eu acho muito importante ressaltar que a importância é você primeiro se governar, né? Essa relação de cordialidade, e também, fazendo um paralelo com a academia, né? Que é essa relação, às vezes, de orientador orientando, que é maçante, que é usando uma palavra bem clichê, né? Tóxica, né? Vira e mexe, a gente vê casos de bancas que detonam o aluno. Você mesmo mandou aquele caso daquela moça, né? Agora, recentemente, no Pará, eu soube de um caso de dois professores que começaram a discutir em plena banca, e foi uma coisa horrorosa. Então, assim, é uma guerra de vaidade, que a questão filosófica em si perdeu o sentido, né? Então, é esse o cuidado que o estoicismo nos traz para a gente, né? Ter essa delicadeza com o filosofar e com o outro, né? Não, exato. E eu acho que é exatamente isso que a sua tese resgata. Quer dizer, a partir dessa avaliação da relação de poder entre o mestre e o discípulo, percebendo que o poder, na verdade, ele tem um pequeno papel, porque o papel preponderante dessa relação é a amizade. Então, isso é importante, porque, embora, evidentemente, a relação de poder tenha sua importância, né, na vida humana, ela, com certeza, não é a única relação que constitui as relações humanas, né? Não é a única causa das relações humanas, e, muito menos, ela é uma causa satisfatória para o ser humano, né?
E o ser humano não se contenta com isso, ele tem almeja outras relações, né? Relação amorosa, relação afetiva, da amizade, a relação sexual, né? por si mesma, né? E o Cícero ele vai sintetizar esse pensamento que é estoico, né? Ele vai dizer, vai recuando os estoicos, vai dizer que a amizade ela parte de um impulso natural. Existe um impulso natural para a amizade. É aquilo que a gente fala, que há pessoas que, embora sejam legais, a gente não consegue conversar com elas, né? Porque o assunto do simplesmente não aparece, não há motivo para conversa, né? Quer dizer, a natureza não abre a sua porta para que as almas se comuniquem. A mesma coisa em relação ao sexo, né? Sexo, às vezes, é natural, as pessoas se sentem atraídas mutuamente, sexualmente, e não há nada além disso envolvido, né? E mais ainda a relação amorosa, né? Porque, obviamente, não dá nem para discutir que há um impulso natural quando ela é uma relação autêntica, né? Quando a relação amorosa é movida por questões de poder, aí, obviamente, é uma pseudo-relação amorosa, né? Quer dizer, é o caso da pessoa que busca no outro dinheiro ou alguma outra coisa, né? Que está enganando o outro, na verdade, né? Então, a tese do Vilmar, ela parte de Foucault para mostrar que a relação mestre-discípulo em Sêneca supõe amizade, e não essa verticalidade com a qual essa relação é vista nos dias de hoje, né? Inclusive, a amizade é vista como algo perigoso, né? Calma aí, deixa eu ativar seu som, filmar. Me faz Calma aí, pensar deixa eu ativar. Desculpa ter interrompido. Pode terminar. É que você está falando nessa questão do poder, é que a gente tende a pensar o termo poder, como você colocou, num olhar muito viciado nessa coisa de força, de opressão, de oprimido e opressão, a guerra das classes, né? A guerra dos lados, né? Hétero contra gays, preto contra branco, essa relação de poder que tensiona. A gente automaticamente cria isso. E parece que a tese ela vai ganhando um movimento de se pensar o poder como uma relação normal, e não precisa de ser essa coisa horrorosa. A relação de amizade não deixa de ser uma relação de poder, mas não é esse poder que se institui, que se coloca, mas é uma relação de que cada um traz algo para contribuir com o outro, né? E aí, nessa contribuição, que se ocorre o governo de si do outro e se constituir-se a si, à medida que se aprende com o outro tem sempre algo a oferecer, né? E a gente também tem sempre algo a oferecer. Então, sai desse círculo vicioso de achar que toda relação de poder é algo negativo, ruim, né? Seria isso. Perfeito. Considerações? Outras? Eu só acho que é interessante a gente satisfeito. Agora... Não. Sim, claro. Pode falar. Só para não ficar perdido no ar agora. É interessante ver também Foucault como alguém que está investigando, né? Uma pessoa que está sempre se abrindo a novos temas e novos métodos, né? Porque ele vai... Tem gente que diz que cada livro dele é um método, né? Então, ele, de repente, ele vai buscando outras formas de relação. Não, exatamente. Ele mesmo vai mudando a sua metodologia, né? Ele parte de uma arqueologia do poder para uma arqueologia. Ele parte da arqueologia como método filosófico, parte para uma genealogia como método filosófico. E ele muda ao longo do tempo. Ele é exatamente isso. Eu vejo ele assim, Afonso, como você falou. É um investigador, alguém que vai investigando, ocasionalmente utiliza um método do outro, ocasionalmente parte de uma hipótese, né? Outra, mas que jamais é dogmático e não poderia ser, né? De forma alguma, pela própria natureza do seu pensamento. Mas esse teria que ser o movimento do filósofo. Essa fluição de pensamento. O problema é que a maioria filosofia é isso, né? Filosofia, você está aberto para se subjetivar, para subjetivar a própria teoria, né? E não enrijecer. E muitas vezes o que acontece dentro da filosofia ao longo da história, né? E hoje a academia também acontece muito isso,
é você criar um muro, um engessamento do pensamento, e vão se criando os clubes do bolinha, né? Cada um no seu grupinho, né? Então não há diálogo, não há abertura. E quando alguém tenta ter uma atitude Foucaultiana, como Foucault foi muito criticado ainda até hoje, a pessoa é detonada em praça pública, né? Então, assim, Foucault foi, ele não estava nem aí, né? Mas é exatamente esse o papel da filosofia. É você testar métodos, né? Então, o pesquisador faz isso, né? Senão a pesquisa fica estacionada e aí deixa de ser pesquisa, né? Perfeito. Então, agradeço mais uma vez ao Vilmar, agora doutor em filosofia. Agradeço ao Afonso, nosso doutorando pela UNB, ao Joelson, nosso doutor em filosofia também e professor do Instituto Federal de Sergipe. E ele vai ser exatamente o nosso próximo convidado. E muito obrigado a todos vocês. Foi um ótimo papo. E até a próxima. Eu que agradeço o espaço.